E eu amei o nome dessa igreja, Deus é bom, e Ele é uma fortaleza no dia da angústia. E nessa manhã, você que é mãe, eu não sei se todas são mães. Todas são mães? Todas? Tem alguém que ainda não é mãe? Pois você, por ser parte da igreja, você vai gerar filhos para Deus. Então, ainda que você não tenha gerado do seu útero, ou não há possibilidade humana de você gerar no seu útero, você vai gerar filhos para Deus. Que essa é a gestação principal. Então, queria dizer para você que Deus é soberano, mas Ele é bom. Tem gente que tem medo de Deus porque Ele é soberano. Então, por que Deus faz o que quer, quando quer, como quer e por que quer? Porque Ele é soberano. Deus gerou todas as coisas, o céu, a terra e tudo o que nela há, inclusive você. Particular tesouro para Ele. E não existe ninguém igual a você na terra dos viventes. Ninguém. Você é inigualável, você é incomparável, por mais que pareça confete nessa manhã para você. Mas saiba que Deus não gerou outra pessoa igual a você. Você é particular tesouro para Ele. Assim como se você tem 3, 4, 5 ou 19 filhos, como teve a mãe de John Wesley, que foi a mãe daquele que levantou o ministério de uma igreja que existe até hoje, né? John Wesley tinha uma mãe que gerou 19 filhos, e eram 19 particulares tesouros para ela. E um dia a casa dela pegou fogo. E ela conseguiu salvar 18, e o único que ficou lá dentro foi o John. E ficaram todos orando lá fora, os 18 com a mãe. Não sei se vocês conhecem a biografia do John Wesley. É o pai da igreja metodista, aquele que levantou esse ministério. E, de repente, esse menininho, pequenininho, sai da janela e algum vizinho consegue resgatá-lo. E, a partir daí, começou a grande obra na vida dele. Mas ela dizia que cada um era particular para ela, era diferente, era inigualável. E assim Deus, como Pai, também tem você na terra como um particular tesouro. Eu quero que você se sinta assim. Isso é verdade porque está escrito na palavra. E contra essa palavra não há argumento nenhum, ela é incomparável e ela é absoluta. Então, nessa manhã, você como mãe que veio receber da parte de Deus, talvez uma instrução, porque você não se sinta uma boa mãe, ou porque você se sente uma mãe muito boa, mas quer ficar melhor ainda, eu creio que só na presença do Senhor nós somos aperfeiçoados e lapidados. Eu sou mãe de 3 filhos, eu me casei com 21 anos, eu tenho uma filha de 33, uma de 32, que já é casada, já está grávida, está de 7 meses, vou ser vovó, e tenho um filho caçula de 25. Então, de maternidade, eu entendo um pouquinho. E tive e tenho ainda os meus conflitos como mãe, de adultos agora, mas eu sei que é só na presença do Senhor que eu vou me aperfeiçoando como mãe, como ser humano, como mulher, para ser uma referência para os meus filhos, não de hipocrisia, mas de integridade. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, eu quero colocar a sua mente na presença do Senhor. Deus, que a mente das tuas servas e a minha mente sejam levadas agora cativas à tua obediência, que possamos internalizar, absorver o teu melhor nessa manhã gloriosa que o Senhor preparou para nós. E na tua presença há delícias perpétuas. Enche-nos, Senhor, com as suas delícias, com a tua instrução, que é profunda e maravilhosa. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Não sei se... Eu creio que tem muita gente aí que eu conheço, mas eu quero me apresentar um pouquinho. Conheço a Liliana, conheci a Daniela só por vídeo e por e-mail, conheci ela hoje. Deus está fazendo uma holy connection entre nós, uma conexão santa e eterna, porque vamos morar juntas, assim cremos, né, na glória. Temos que ir nos acostumando umas com as outras e nos colocar uma no coração da outra, porque é assim que o Senhor vai nos unindo e uma através da outra vai recebendo remédio, bálsamo, refrigério, conhecimento e entendimento.
Eu sou de origem grega, meus pais são gregos, nascidos lá, tiveram a minha irmã mais velha lá, vieram para o Brasil, tiveram mais 8 filhos aqui, eu sou a terceira de uma grande prole. Um pai que tinha muitas neuroses, porque foi, durante 7 anos, ele participou da guerra, ele era um homem extremamente duro, rígido, muito medroso, tinha medo que a família dele fosse destruída. E ele nos preservou demais, nos cerceou demais. E uma mãe extremamente submissa, extremamente sofredora. Então, eu cresci dentro de uma família muito disfuncional. E o meu pai, porque veio para o Brasil e deixou a família, e a mãe dele faleceu quando ele veio, pisou o pé no Brasil, a mãe dele faleceu, e ele se sentiu extremamente culpado. Aí veio a bebida e ele se tornou um alcoólatra. E eu comecei a fazer psicologia aos 20 anos, numa tentativa desenfreada, talvez, na minha ânsia de saber por que eu estava viva, na minha crise existencial. Eu fui buscar conhecimento. Antes eu queria fazer medicina, mas eu não entrei em medicina, entrei em psicologia, tranquei a faculdade na metade do ano, e no outro ano eu comecei a fazer. E eu não sabia direito no que ia dar aquilo, mas eu sabia que eu tinha que me conhecer, eu tinha que saber, ainda que fosse pela ciência, por que eu tinha nascido, qual que era o propósito da minha existência. Isso depois eu fiquei sabendo pela psicologia, que chama-se crise existencial. Por que eu estou viva? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Então, essas eram as grandes questões da minha vida. E vivia dentro do meu lar, um lar extremamente disfuncional, como eu falei, muito conturbado. E no primeiro ano de psicologia, alguém sentou do meu lado e pregou a palavra de Deus, e foi ali no primeiro ano de psicologia que eu conheci Jesus como Senhor e Salvador, Jesus como aquele que redimiu a humanidade e nos deu o propósito de viver. E nesse momento, muita coisa mudou na minha vida, na minha ótica, o Espírito Santo tomou conta, porque no primeiro dia que eu fui à igreja, e uma pastora orou por mim, e eu fui batizada com o Espírito Santo. E aí foi ficando tudo colorido. O preto e branco e o cinza foi ficando colorido. E até hoje eu consigo enxergar colorido. Apesar da vida ser dura, ser cruel, ser punk, como muitos jovens dizem, eu aprendi que vale a pena estar viva. Porque muitos desistem da existência. Muitos se decepcionam consigo mesmos, se decepcionam até na maternidade, e esse é o enfoque que eu quero dar. E eu quero fazer você lembrar que Deus é Pai, né? E Ele é Pai absolutamente perfeito, não há dolo nenhum na paternidade de Deus. Deus é um Pai perfeito. Deus não erra. Só que Ele tem filhos na terra muito desobedientes. Mas eu creio que Deus não tem crise nenhuma de consciência, porque Ele já enviou a palavra, Ele enviou profetas que foram apedrejados, enviou o seu Filho amado, que foi crucificado e ressuscitou. E hoje, através da ressurreição de Cristo, nós, como igreja, temos o Espírito Santo como Paráclito, o nosso ajudador, para nos ajudar a dar conta da nossa maternagem e também da paternagem. Então, Deus nos deu todos os recursos para que, ainda que os nossos filhos descarrilhem dos caminhos do Senhor, queiram andar para a esquerda ou para a direita, nós, como mães, se permanecermos na integridade como mães cristãs e ensinarmos o caminho que eles devem andar, por causa do livre-arbítrio, se um dia eles descarrilharem, não vai ser por falta de instrução. Deus também não manipula, não controla e não domina os seus caminhos. Ele te deu liberdade para escolhê-lo ou não, para andar nos caminhos dele ou não. Então, você vai ser uma referência para os seus filhos sem muito blá, blá, blá. É na atuação, é na ação da sua maternidade. É que eles vão perceber que realmente vale a pena andar nos caminhos do Senhor. E mesmo assim, muitos serão rebeldes a ponto de desafiarem a lei da gravidade. E ninguém consegue desafiar a lei da gravidade, né? E a lei do Espírito é mais forte que a lei da gravidade. Então, ninguém tira braço de ferro com Deus. Ainda que o seu filho
venha escarnecer toda a sua fé e tudo aquilo que você tem buscado e os caminhos que você tem aprendido a seguir. Você tem que dizer como Jó, o meu Redentor vive e por fim se levantará. Quero que você abra a sua Bíblia em Isaías 54. A palavra é o futuro glorioso de Sião e fala de uma alegre mãe de filhos também. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda e estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. O Senhor garante para nós, como mães e como mulheres, uma retaguarda. Deus é apaixonado por mulheres, sabia disso? Jesus é apaixonado pelo feminino. E o feminino é o paralelo do Espírito Santo, porque o feminino, como dizia a pastora, na vida do homem, até ela mesma disse isso, não sei se ela lembra, que o homem nasceu, a mulher nasceu para tirar o homem da solidão. Deus gerou a mulher para tirar o homem da solidão. E a mulher tem o perfil da pessoa do Espírito Santo. Intrinsecamente, a mulher foi gerada para consolar, para edificar e para exortar. Agora, como exortar se você não gosta de exortação? E aí entram as nossas doencinhas, as nossas patologias que o Senhor vai curando ao longo da nossa caminhada com Cristo, junto com os nossos irmãos, na comunhão dos santos, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Talvez você seja tão dodói, tão melindrosa, que você não aceite exortação, não aceite correção. Mas se você não aceita correção porque tem dó de você mesma, porque você sofreu muito na sua infância, provavelmente você não vai ter autoridade para disciplinar os seus filhos. E uma das maiores expressões de amor na vida do seu filho é a disciplina. Deus quer disciplinar você primeiro. Deus quer corrigir os seus caminhos primeiro. Não é porque você é mãe, porque você já é grandona, que você sabe tudo. Deus quer nos ensinar submissão e disciplina. Senão você não vai ser uma boa referência. Se você não tiver a submissão saudável ao seu marido, também não vai ser uma boa referência para a sua filha mulher. Ela vai querer peitar o seu marido, ou se ainda não tem marido, o seu namorado, o seu noivo, e o seu marido vai ficar com uma coleira, o marido da sua filha, o seu genro, vai ficar com uma coleira no pescoço, e talvez você, não curada, vai achar isso ótimo. Eu prefiro a minha filha puxando o meu genro pelo colarinho para cá e para lá, do que ela sendo esmagada. Deus quer curar feridas da sua alma. Hoje, Deus quer que você feche para balanço e que você deixe os seus olhos serem voltados para dentro, para que você possa fazer um check-up de todas as coisas que, desde a sua infância, você sofre, tendo referências erradas. Porque o filho vai olhar para o pai e a filha vai olhar para a mãe. Se você quer ser uma referência saudável e não quer sentir culpa a ponto de você somatizar essa culpa e querer morrer quando seus filhos estiverem transgredindo ou tomando rumos que você não gostaria que eles tomassem, o primeiro passo é que você receba o remédio, ainda que seja amargo. E o remédio hoje, muita gente me fala, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer? Deus diz para você, reconheça os seus erros, só isso. Se você hoje estiver aqui disposta a abrir seu coração e deixar o Espírito Santo convencer você do pecado, da justiça e do juízo, já é um grande
grande passo que você dá para que o Espírito Santo possa fazer a varredura e jogar o lixo, o entulho para fora. E isso, nem 20, 30 anos de terapia conseguem resolver. É na presença do Senhor e na comunhão que o Senhor ordena a bênção. E nessa manhã, Deus está ordenando uma bênção a teu respeito. E Ele quer que você deixe o Senhor abrir o seu reservatório e as suas memórias, lá da sua infância, até do ventre. Porque no ventre você pode ter sido alvo do ódio da sua mãe, você pode ter sido quase um aborto que não deu certo, e você nasceu e você vingou. Você pode ter tido traumas na sua infância que você não lembra na sua consciência, mas a caixinha preta registra tudo. E aonde é que o Espírito Santo não pode adentrar? Só onde você não deixar ele adentrar, porque ele não é entrão. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Jesus fala isso a respeito da nossa alma, dessa área que não é exposta, não dá para fotografar. Você pode ficar toda bonitinha, maquiada, faz funilaria, pintura por fora, fica tudo lindo. Pode ir no melhor plástico, ficar linda, maravilhosa, mas lá dentro é que precisa de cura. Tanto que a gente vê que as pessoas mais problemáticas de alma são as que mais se submetem, às vezes, a cirurgias, e elas ficam feias no final das contas, mas elas querem consertar por fora aquilo que está doente por dentro. E eu não sou contra a cirurgia plástica, você pode fazer quantas você quiser, desde que o seu objetivo não seja maquiar ou mascarar a doença da tua alma. O Senhor diz para vocês que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir o teu coração, eu entrarei, cearei contigo. Deus tem alegria para você, mãe de filhos. Ainda que você não tenha gerado filhos no seu útero, como eu falei, você vai gerar para Deus. E se você gerar para Deus, são filhos que você vai discipular, que vão olhar para você como um filho olha para uma mãe. Você é uma mulher de Deus que é referência. E existe uma responsabilidade e um zelo. Talvez você queira o cargo, mas Deus vai usar você, e essa é a função que Deus quer te dar como uma mãe, dentro e fora da igreja, onde filhos ainda informes vão pegar tudo que você, às vezes, está manifestando e vai confundir com o que é certo. Então, nós temos uma responsabilidade. Quantas pessoas me procuram no consultório e me falam, eu quero ser pastor, eu quero ser pastora, eu quero ser líder, eu quero... E não me deixam. Só essa ânsia já está denotando que a pessoa está descompensada e ela precisa do cargo para prevalecer, ela precisa da função para prevalecer. Muitas querem ser mães também, porque acham que ser mãe dá status. E a que não é mãe, ou a que é estéril no biológico, se sentem muitas vezes menosprezadas, como a Ana se sentia menosprezada, ou se sentia caçoada, né, pela Penina, quem conhece a história da Ana. Mas o nosso status e o nosso valor não está ligado se geramos no biológico, se estamos no púlpito, ou se estamos sentados aí, ou se estamos na África, embaixo de uma árvore, fazendo a diferença. Então, se você não sabe quem você é, se a sua identidade ainda está muito mascarada pela velha criatura, não adianta querer ser mãe. Aí você vai ser déspota, você vai ser uma mãe extremamente possessiva, vai agarrar sua prole, vai falar, ninguém tasca. Às vezes tem filhos de 28, 29, 30, 40, que não conseguem se desgrudar da mamãe, o cordão umbilical ainda está lá para ser cortado. Filhas que também não se desgrudam, que se sentem inseguros, de mães extremamente possessivas, que geraram numa condição de enfermidade de alma. O Senhor quer curar você, para você ser, sim, alegre mãe de filhos. E eu quero dizer para vocês que a minha mãe é grega, nascida em Corinto. Eu sou filha de uma mãe grega. E eu fiquei sabendo que como reage uma mãe judia e uma mãe italiana quando o filho não quer comer. Vocês sabem? A mãe judia, a mãe italiana fala para o filho, filho, se você não comer, eu te mato. A mãe italiana. A mãe judia fala, filho, se você não comer, a mamãe se mata. E uma mãe grega que também ainda não tem o Senhor, quando ela não tem o Senhor, de qualquer raça, vai dizer, já que você não quer comer, então morre você. Pode ser, uma outra saída.
mas uma mãe cheia do Espírito Santo, que vai responder segundo a unção de Deus, ela vai dizer: filho, aqui em casa tem horário para tomar café da manhã, para almoçar e para jantar. Sempre vai ter comida na mesa. E nós gostamos de comer todos juntos. É muito gostoso, até agradecer pelo alimento. E se você tiver com muita fome, você pode comer para satisfazer a sua fome. Se você não tiver com muita fome também, você não precisa comer o prato inteiro, porque não é para exagerar na dose só porque a mamãe mandou você comer. Então, existe o exercício da liberdade e da autonomia, porque a criança tem um estômago desse tamanho. Às vezes, a mãe põe um prato desse tamanho para a criança comer. E ai dela se não comer, porque se o filho ficar doente é porque ela não cuidou direito. É porque ela não encheu a barriga da criança de comida e a criança vai perecer. E essas doencinhas, elas estão ligadas ao quanto a mãe também rejeitou essa criança no ventre, porque veio em hora errada. Mães que super protegem os seus filhos, normalmente, se você for fazer uma análise e uma investigação, essas crianças foram rejeitadas no ventre, elas não foram tão desejadas, vieram por acaso. E a mãe, para compensar a rejeição, às vezes, ela super protege, abafa, e cuida. E super protege, porque não pode pegar uma gripe, cria filhos de redoma. Coloca em cima uma tampa e não deixa o sol bater, e a criança não cria anticorpos, e ela vai pegar qualquer coisa. E ela vai ficar depois, quando ela estiver na sociedade, estiver no mundo, não vai ter uma mamãe boa para ficar cuidando dela o tempo todo. E ela vai correr os riscos que a vida implica. Por isso, hoje é o dia em que você vai se arrepender. Se você lembra ou não lembra, mas se você é uma mãe extremamente possessiva, que cuida demais, em exagero, esse exagero pode levar o seu filho a ser uma criança muito dependente de você e dos outros. Não vai ter segurança para fazer muita coisa. E não vai crescer um adulto saudável. E é disso que o Senhor quer que você se arrependa, desse exagero, porque você não é Deus dos seus filhos, você é a mãe só. Mas Deus disse: eu sou pai, mas eu sou mãe também. Ele diz: olha, pode acaso uma mãe esquecer do filho que amamenta? Pode. Mas ele diz: eu, porém, jamais me esquecerei de ti. Ele se comparou a uma mãe. Deus se compara a uma mãe, ele é uma mãe. Porque o Espírito Santo, dentro da igreja, ele é uma mãe que gera caráter de novo. É uma mãe que acolhe, é como um útero. A igreja é um útero de Deus. A igreja gera para Deus. A igreja é a noiva de Cristo, é o feminino. O Espírito Santo, quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, depois de 40 dias, eles ficaram em Jerusalém. Como nós estamos aqui hoje, 120 pessoas ficaram em Jerusalém esperando o que Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E 41º dia não aconteceu nada, 42º nada, e no 45º nada. E lá dentro não tinha só 120, tinha 500 pessoas que testemunharam a ressurreição de Cristo, a ascensão dele. Mas ao 50º dia, em Pentecostes, 50 dias após a ascensão de Cristo, o Espírito Santo veio e inundou e embriagou aquelas 120 pessoas. Logo, a igreja é ela que absorveu o Espírito Santo, que é o feminino. Então, a igreja é a mãe. Na terra, se existe uma mãe que gera filhos para Deus, hoje é a igreja. E somos nós. Nós somos o grande útero de Deus na terra. E é a partir daí que eu quero que você não fique espiritualizando tudo, mas que você possa discernir o que é que você está fazendo dentro da sua casa como mãe e dentro do lugar onde Deus inseriu você, para ter comunhão com outros depósitos, vamos dizer assim, de unção de Deus. Porque sobre cada um Deus derramou uma porção. E nessa comunhão nós vamos gerar filhos para Deus, ou doentes, ou informes, ou defeituosos, ou coxos,
ou manetas, ou pernetas, eu não sei como vai ser. Mas Deus tem uma igreja que é sem ruga e sem mácula. E a tendência é o Senhor nos purificar, para que quando nós estivermos como instrumentos abrindo outras vidas, os corações dessas vidas, a gente não venha contaminá-las com a nossa doença. Deus quer que você seja um instrumento afiado e esterilizado, santificado, purificado. E quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Ele é um maçarico dentro da igreja. É ele que queima a palha. É ele que vem tirando de nós a escória, para que nós possamos ser vasos de honra na casa do Senhor. Dentro e fora das nossas casas. Aliás, a primeira igrejinha, né, do seu marido é você. De que maneira você está reagindo como igrejinha? O que os seus filhos estão vendo em você como igreja do Senhor? Jovem odeia hipocrisia. Talvez você odeie também, você é jovem, né? Mas, normalmente, crianças e jovens falam, se a minha mãe é de Deus, se ela é cristã, e ela mente para mim, então tem alguma coisa errada. Se a minha mãe me engana o meu pai, e blefa, tem alguma coisa errada aí nesse reino. E criança é muito livre para falar as coisas que sente, que pensa. Então, Deus está nos levando a uma integridade cada vez maior, porque o mundo jaz no maligno. E a igreja, infelizmente, tem deixado o mundo entrar para dentro dela. Eu quero que você zele pelo seu coração, da onde procedem todas as saídas da vida, que você zele da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, se você tem, e a partir daí nasce o seu ministério. Mas se você tiver toda informe, se tiver tudo uma bagunça, o seu ministério vai seguir essa mesma linha de raciocínio, essa mesma linha de propósito. As coisas velhas já passaram, diz na palavra, e eis que tudo se faz novo. Ele mudou a humanidade num só dia, ele pode mudar hoje, dentro da sua história, dentro desse chip carregado de informações erradas. Ele pode drenar, ele pode tirar de você muita coisa que envenenou a sua alma. Ele quer curar almas feridas. Ele é especialista em curar almas feridas. Ele curou a alma da mulher samaritana, que tinha 5 maridos e nenhum era dela. Talvez você tenha essa ânsia por ser amada. E ainda não se sentiu amada por Deus. E hoje é o dia que o Senhor vai quebrar todas as suas defesas para que você receba, internalize o amor de Deus. Porque ninguém ama um filho se não se amar primeiro. Ninguém ama um marido se não se amar primeiro. Se você eleger um marido para te amar, para te bajular, para fazer você se sentir amada, antes de se sentir amada por Deus, você vai bater, não vai sair nada. Porque homem nenhum vai te amar mais do que o Senhor. E se você gerou filhos para ser amada e para cuidarem de você quando você ficar velha, a sua motivação também está muito errada. Ou se você deseja adotar filhos, porque você um dia vai precisar deles, ou porque você quer manter o seu status de, né, nasci, cresci, pelo menos eu deixei uma herança. E se a motivação não for correta também, com certeza você não vai gerar para a bênção, vai gerar para a calamidade. Deus não nos deu a maternidade para a calamidade. Deus nos deu filhos para sermos mães alegres. Mães que vão deixar o filho escolher a profissão que quer, para ter autonomia para algumas coisas. Talvez você queira projetar no seu filho a sua frustração e o seu fracasso. Quantos médicos a gente vê hoje? Eu não queria fazer medicina. Eu queria... Essa semana mesmo, eu tive um atendimento de um jovem que ele queria fazer esporte e o pai queria que ele fizesse uma outra coisa. E ele fez e ele está decepcionado com essa profissão. Mas não, eu queria ser isso, já que eu não fui, então você vai ser por mim. Antigamente também havia há muitos anos atrás, mães que achavam muito lindo e achavam que ia ser uma bênção para ela e para a família ter um filho padre ou ter um filho pastor. Então, idealizavam aquilo e obrigavam a criança a fazer aquilo para satisfazer uma neurose dela mesma.
Deus preza uma coisa, que eu tenho certeza que você preza também, a liberdade. E quando nós temos os princípios do Senhor, temos responsabilidade, aí Ele nos dá asas para voar. Muita gente confia em Deus, mas em poucos Ele pode confiar. Que você seja essa mulher que Deus pode confiar. Confiar filhos, para que você não os domine, não os estraçalhe, não os sufoque. Porque, como eu falei, uma mãe que super protege filhos, a criança pode ter asma, pode ter bronquite, a criança pode estar, vai no médico toda semana e não tem remédio para ela, porque é o sufoco. É um sufoco para a criança. Parece que ela perde o ar, perde o fôlego. E o outro extremo também, uma mãe extremamente, não independente, mas uma mãe que não protege o filho, diferente de super proteger, mas não proteger o filho, e uma mãe que não presta atenção no filho, ela também faz com que esse filho sinta-se sem ar, sem oxigênio. Porque o Espírito Santo é como um ar, né? É o pneuma, em grego, aio, pneuma significa Santo Espírito. Então, uma criança, quando ela não se sente protegida, não se sente coberta, quando você é indiferente ao seu filho, também você está dizendo, é mais ou menos a mesma frase, eu não te amo tanto, filho, então eu não presto muita atenção a você, eu estou mais preocupada em mim mesma, no meu próprio umbigo, do que em você. Você foi um acidente de percurso na minha história, e a criança não se sente amada. Existem muitos conflitos. Se a gente for pegar o livro de psicopatologia, nós vamos ver quantas anomalias nos relacionamentos entre mãe e filho. E, antigamente, a psicologia dava ênfase a que a mãe é que era a total culpada por todas as desestruturas dos filhos e dos seres humanos, porque atrás de todo filho tem uma mãe, né? Ou uma madrasta, ou uma avó, enfim, alguém cuidou dessa criança. E hoje a própria ciência está concluindo que a figura paterna também, ela é muito importante. E também descobriu-se que dentro do chip, dentro do inconsciente da criança, tanto do menino quanto da menina, é a mãe que faz a cabeça da criança a respeito do macho. O homem, quando uma mulher tem uma experiência ruim com o homem, com o marido, ela passa para a menina que todos os homens são iguais o pai dela, que não a ama e que maltrata. Então, cuidado, filha, porque todos os homens são iguais. E, às vezes, você teve dificuldade em conquistar uma pessoa, em estar com uma pessoa, porque você pisava em ovos e achava, e se ele for igual ao meu pai, né, que fez isso com a minha mãe? Então, tanto para o menino quanto para a menina, a mãe é que forma essa opinião dentro da cabeça da criança. Que opinião você tem a respeito do masculino? A referência melhor do masculino para nós é Jesus. E do feminino é o Espírito Santo. Jesus é o fruto do Espírito, né? E ele veio como filho para nos ensinar obediência e submissão. E Jesus é a referência para qualquer menino que não tenha um pai que, segundo a sua mãe, não presta ou não prestou. Nós temos uma nova referência, uma nova imagem, porque a gente funciona por modelos, né? Eu tenho um modelo de identificação, se esse modelo for ruim, então, como a pastora falava, a metade daquele pai representa a mim mesmo, então eu acabo ficando bichado, como a figura paterna era bichada, então eu também fiquei bichado. Então, o Senhor quer que você restaure a sua imagem da figura paterna e da figura materna. Deus deu uma nova chance para toda criatura na terra. Para todos os que estão em Cristo agora, salvos, nós temos uma referência nova de pai, uma referência nova de mãe. Nós não precisamos mais andar segundo as referências do passado. Olha que palavra linda. O Senhor nos resgatou da vã maneira de viver legada pelos nossos pais. Isso é verdade. Essa é a psicologia de Deus. Ele nos cura de verdade. Ele nos purifica de verdade, a ponto de você ter compaixão e misericórdia do seu pai e da sua mãe. Todo o ódio reprimido, tudo aquilo que você escondeu dentro de você hoje também vai aflorar, para que possa limpar os recônditos da tua alma, para que você possa ser uma referência nova.
para as pessoas que estão à sua volta. A nossa responsabilidade na terra como filhos de Deus e como mães e como esposas é muito grande. O que você está passando para os outros não pode ser só uma máscara, não, porque máscara cai, ela tem prazo de validade, a máscara vai derreter uma hora e as pessoas vão ver quem você realmente é. Nós queremos uma nova identidade, não uma máscara nova. Tem gente que entra na igreja, tira a máscara da mundana e põe a máscara da santarrona. Só para inglês ver. Só que o que você faz quando ninguém te vê? Só Deus te vê. Não adianta você ser bonitinha por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Deus quer que a gente feche para balanço, de fato, que a gente tenha integridade, que possamos ser as mesmas dentro e fora da igreja, dos lugares sociais, onde a gente quer mostrar uma imagem que a gente não tem. O seu maior status, se você busca isso, é ser filha de Deus. Essa é o grande diferencial de quem serve o Senhor. Nós temos uma identidade nova. As coisas velhas já passaram mesmo, e eis que tudo se faz novo. Senão você vai pegar uma muleta aqui, outra muleta aqui, e vai ficar a vida inteira capengando, dizendo, eu sou assim porque a minha mãe era assim, ou porque meu pai era assim. Até quando você vai jogar a culpa neles? Deus te dá uma imagem nova e um tempo novo. Deus vai virar a página da sua história. Ele reescreve uma nova história para você. Isso não é utopia. Isso é realidade espiritual, que é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para nós que cremos. Você crê? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Santo é o teu nome. Versículo 5 de Isaías 54 diz, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face, e por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Há compaixão para ti, ainda que o seu estado seja lamentável. Eu não sei em que situação você entrou nesse lugar. Se você veio para aprender só, se você só veio para ouvir, ou você veio também para se abrir para receber cura de Deus. Então ele diz, por breve momento eu te deixei, mas com grande misericórdia volto a acolher-te. Tem momentos que nós pensamos que Deus não vai mais atuar, e que a coisa já está num limite do limite. E aí é que ele começa a fazer aquilo que para você é impossível. Ele diz, acaso existe alguma coisa demasiadamente grande para mim? O que é impossível para mim, diz o Senhor? Eu abro rios no teu deserto e mananciais no ermo. Eu posso fazer além daquilo que você me pede, além daquilo que você pensa. Quando você pede comida para Deus, se você estiver com fome, Ele pode te dar comida, mas Ele pode tirar a sua fome. Talvez você obstinadamente pede alguma coisa que não é tempo de ter e de receber. E você está tão angustiada, e Ele vai atuar tirando a sua angústia. Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Cristão fica com angústia também. Cristão, às vezes, perde a visão também. Elias perdeu a visão. Quase que... Você já pensou se Deus ouvisse a oração do Elias? Ele pediu para morrer. Elias era um profeta cheio do Espírito Santo e ele perdeu a visão de quem ele era, a identidade dele, o tamanho do Deus que ele servia. E ele ficou tão assustado, e ele ficou tão amedrontado. E nós ficamos, muitas vezes, muito assustadas e muito amedrontadas. Parece que vem um caminhão de responsabilidades que nós não vamos dar conta. E ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é poderoso para fazer além daquilo que você pede. O estresse, ele só diminui quando nós simplificamos a nossa vida.
e deixamos de verdade Deus agir. Tem tantos livros sobre estresse, eu já li tantos, mas o que mais funcionou foi a voz do Espírito Santo falando no meu espírito. Por que você está tão aperreada, tão angustiada com isso, se isso é da minha alçada? Se sou eu que movo o coração, sou eu que inclino a favor daquele que me ama. Por que essa ansiedade toda? Também eu tenho descoberto na minha caminhada de 36 anos de conversão, me converti em 76, que quando eu oro, eu não consigo ficar ansiosa. Porque não dá para ficar ansiosa e orar ao mesmo tempo, né? Ou você vai arrancar os cabelos e roer a unha, ou você vai orar. Não dá para fazer, Senhor. Dá para fazer? Não dá. Então, o tempo da nossa intimidade com Deus nos garante a diminuição da ansiedade. Quando a ansiedade diminui, nós ficamos mais mansas, mais tranquilas. A nossa suavidade vem e flui para os nossos queridos à nossa volta. Não é que você vai ficar com sangue de barata, não, porque quando você está na presença do Senhor, também acontece uma coisa. Na intimidade com Deus, você fica com tanta raiva da injustiça e do pecado, que você toma a dor de Deus, fica com uma raiva muito grande, ele te enche de amor e você vai fazer justiça por aqueles que não têm boca para falar. É isso que Deus faz. Ele te enche de graça e de amor para você ficar com raiva daquilo que ele odeia. Você vai abominar o que ele abomina. E Deus abomina a injustiça com as crianças. Deus abomina o massacre que está acontecendo lá no Irã, né? Deus abomina que os pequeninos dele sejam feridos, sejam maltratados. Deus abomina tudo aquilo que fere a mulher, o feminino, aquilo que ele tem um zelo, um mimo especial. Então, nós vamos ajudar, sim, nós vamos ser parceiras. Ainda que você seja homem, eu sei que tem muitos homens aqui. A igreja é homem e mulher, aqueles que se dispõem a andar na presença do Senhor e ser útero de Deus. Deus podia fazer tudo sozinho, mas ele decidiu criar o homem e a mulher, criar a família que fosse a célula do corpo dele na terra, para que ele andasse em parceria com a gente. Então, nada vai acontecer na terra sem a parceria da igreja. Por isso, é muito bom que a gente esteja entrelaçado dentro de casa como família, para que essa família faça a diferença em outras famílias. Eu creio que o Brasil é o celeiro, sim, do mundo. Eu creio que nós somos o povo que vai levar a palavra para os 4 cantos da terra nesses últimos tempos. E Deus vai levar famílias inteiras e vai cravar nos lugares mais áridos da terra. E é de você que vai fluir graça, amor, misericórdia. Mas porque você recebeu primeiro, o curado cura. O liberto liberta. Se você deixar Deus tirar essa coleira do seu pescoço, que você virou presa, você é refém de você mesmo. Deixa Deus quebrar essas cadeias e seja livre. Tem gente que não sabe viver e conviver com a liberdade. Ai, mas e se eu pecar? Por isso que proliferam os ministérios do não pode isso, não pode aquilo. Os ministérios não toque, não manuseis, diz na Bíblia, não tem poder nenhum contra a sensualidade. Mas, às vezes, você tem tanto medo da liberdade, né? E se eu errar, o Espírito Santo vai estar te conduzindo. Ele vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo em todo o tempo. Nós temos esse deflagrador automático. Você nunca mais vai pecar direito na sua vida. Nunca mais você vai pecar e vai achar pequei se daí. Isso fala o psicopata, o que já está em desvario, o que já cauterizou a consciência. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não consegue mais andar na prática do pecado da mesma forma. Mas 1 de João 1,9 fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Filhinhos, peço que não andes na prática do pecado, mas se vier a acontecer, saiba que tendes advogado justo junto ao Pai. Ele é Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos seus pecados e pelos do mundo inteiro. Isso não é um lugar na Bíblia em que você entra, pede uma desculpinha e depois sai para fazer tudo de novo. Isso produz temor e tremor. E um temor
de ficar longe do único que pode te ajudar, do único que pode ser o seu alicerce em todo tempo, em todo lugar, em toda circunstância. Eu sou psicóloga há muitos anos, há 23 anos que eu atuo já em consultório. Tive uma escola durante 5 anos, uma escolinha, pré-escola, e morei fora do Brasil, na Grécia, por um tempo. O meu chamado é na Grécia, tenho ministrado lá, tenho ministrado no Canadá, tenho feito algumas coisas para Deus fora também do Brasil, mas o Espírito Santo, ele nos usa de uma forma tão incrível. Quando você menos espera, você vê acontecer o milagre de água virar vinho. O Espírito Santo está dizendo também para nós nesse momento que nós somos as talhas dos últimos tempos, porque Ele está colocando vinho novo nos odres novos. Essa é uma palavra rema para nós. O odre é a sua alma. Então, Ele veda o odre, Ele renova o odre, Ele fecha todas as brechas para que esse vinho, a revelação do Espírito para os últimos tempos, possa ficar contida dentro desse odre, para que não rompa e não venha se esvair esse vinho novo. Nós vamos andar na terra dos viventes como essas talhas que Jesus transformou água em vinho nas bodas de Caná, da Galileia. Você, como João Batista nesse tempo, esquisita, diferente, pensa diferente do sistema mundano, mas faz toda a diferença. O Senhor se move no nosso meio. O Senhor quebra fortalezas na sua mente nesse momento. Os seus pensamentos vão ser modificados pela ação do Espírito Santo. Santo é o teu nome. Move-te, Senhor Jesus, e livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Livra-nos, Senhor Jesus, de todas as farpas, de todas as setas inflamadas do maligno. Purifica-nos, Senhor Jesus, e livra-nos. Roni remeli geslem haileslom. Heregele bekendere haileslom. Cobre-nos. Livra-nos, Senhor, nesse momento. Coloca-nos debaixo do teu pavilhão. Holilemeni gendre alba haile keteneslom. Santo, santo, santo e glorioso é o teu nome. Deus quebra cadeias, cadeias são quebradas. O que eu não posso fazer por ti, diz o Senhor. Só deixar de te amar, que eu não posso. Deus vai te dar ousadia, intrepidez. O Senhor diz, eu não te dei espírito de covardia, mas de ousadia, de poder, de amor e moderação. Deus vai te dar equilíbrio como mãe, como esposa, como filha de Deus, como alguém que recebeu dons e talentos e vai colocá-los à disposição do reino, para expandir o reino do Senhor sobre a terra. Senhor, amolece feridas, feridas do passado. O Senhor vai espremer. E pela raiz o Senhor vai extirpar como tumores na alma. Você estava entumecida, adoecida. E vai ser muito suave o toque do Senhor. Ele não vai arrombar você. Ele vai encher o vazio. E se o vazio for grande, Ele vai te encher muito. E vai vir uma porção muito grande sobre pessoas que estão se sentindo muito, muito esvaziadas, muito aflitas.
O versículo 9 de Isaías 54 diz: porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. E a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Ó tu aflita e arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. E farei os teus baluartes de rubis e as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. O Senhor fala de vingança. O Senhor fala, não vos vingueis a vós mesmos. Ele diz que ele é o maior vingador. Ele não é vingativo, mas é vingador. E tem um ai para todo aquele que tocar na menina dos olhos de Deus. Você é particular tesouro para o Senhor. Ai daquele que tocar em ti. Então não precisa orar contrário, não precisa falar mal da pessoa. Aliás, se tem uma ordem de Deus hoje para nós, é nunca fale mal do seu marido. A sua boca é profética. Então, se você pode abençoar e emitir da sua boca palavras que possam, no mundo espiritual, produzir bênção sobre esse homem, que você possa executar dessa forma, porque a sua boca é boca de profeta. Deus te deu uma boca, use-a com sabedoria. Provérbios fala, quem bem a utiliza, a língua, a boca, comerá do seu fruto. Então não é um ritual de neurolinguístico, não. Esse é uma palavra poderosa do Senhor, que na sua boca vira dinamite, por causa da unção do Espírito. E a irmã falava, a pastora, sobre o que você fala a respeito da figura paterna, como isso entra como uma faca que destrói toda a autoimagem do seu filho. Você vai dizer, mas eu vou falar mentira a respeito do meu marido, se ele é um estrupício mesmo? Ele está um estrupício. Nós também éramos, não se esqueça. E ainda estamos sendo curadas e restauradas na presença do Senhor. Quem você pensa que você era antes do Senhor te pegar no teu sangue, te livrar, te purificar e te levantar? Cuidado com a soberba espiritual, porque esse é um dos grandes empecilhos para que maridos que ainda não são do Senhor venham para o Senhor. Porque a mulher, ela ganha pelo porte. Não é o que ela blá, 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 muitas vezes só, mas é como ela age. O porte da mulher é que faz diferença. Agora, se o seu marido é um estrupício, porque ele não quis ser uma bênção e isso se delongou, não se esqueça da história da Abigail e do Nabal, que era uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, abençoadora, e o marido dela era um homem muito mau, muito cruel. 1 Samuel 25, você vai ler depois a história da Abigail. Ela não precisou falar mal dele para o Davi, ela não expôs o marido dela para ser morto pelo Davi, nem pelo exército do Davi, e naquela noite Deus fez justiça para ela, e ele dormiu e não acordou mais no outro dia. Não peça para Deus matar o seu marido, fala assim, Deus, que ele morra e nasça de novo, porque se ele for uma nova criatura, um homem cheio de espírito, aí sim a velha criatura morre e nasce um novo homem dentro desse estrupício e vai nascer uma pedra preciosa.
Esse é a especialidade de Deus, é isso, é transformar pessoas que saem do lixão em pedras preciosas. Foi por isso que você se encantou com Deus, porque você não era nada, pobre, nu, miserável e cega. E Deus olhou para você, se engraçou com você e comigo, e nós quisemos esse amor, desejamos esse amor. Bebe desse amor. É isso que vai fazer você ser sustentada na terra dos viventes. Porque o teu marido pode também, uma hora, ou todo relacionamento implica em perda. Ou ele te deixa, ou ele morre, ou vocês vão envelhecer juntos e vão ficar até o dia do arrebatamento, que eu prefiro que você pense assim, eu também penso assim. Já pensou que benção? Teu marido convertido, chega o dia, as trombetas, 1 Tessalonicenses 4:13, pode ler, o arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo sobem primeiro, e em seguida, nós os vivos, teremos os nossos corpos transformados nos ares. Mas se o seu marido ainda não se converteu, se você ainda não tem uma parceria espiritual dentro da sua casa, que você não desanime, que você não peça para Deus esmagar essa cana quebrada. Assopra sobre ele. Eu sou a favor do casamento, eu sou casada, eu me converti em 76 e me casei em 78, com um homem que era muito duro na queda, grego também, muito difícil, porque ele era ortodoxo, rígido, mas depois de uns bons anos, eu entendi muitas coisas, eu comecei a atuar e me posicionar, e ele é hoje uma bênção, e hoje ele tem sido transformado pelo Senhor, ele não prega, mas ele me apoia, ele tem orado, agora de manhã ele me abençoou antes de vir para cá, e isso é realmente um milagre. Eu sei o que é um milagre na vida de um homem, de um grego, que era de uma religião que falava que não tinha outra mais correta, porque ortodoxo significa aquele que é correto. Ninguém pode sair dessa ortodoxia. Como dizem dos judeus ortodoxos, são rígidos. É isso que é certo e acabou. Ninguém vai se demover. Então, hoje ele fala, né, que ele é de Cristo, que ele é evangélico porque ele crê no Evangelho, porque ele crê em Jesus. Ele não faz nenhuma menção cultural à religião dele. Há esperança para você. Há esperança para as nossas famílias. Há esperança para você como mãe. Deus vai simplificar o que você complicou. Por isso que a ansiedade come a nossa alma, porque a gente complica o simples, e Deus é simples. Deus, ele veio para facilitar a sua vida, não para enrolar você mais ainda. E uma mulher mal amada, ela é uma mãe muito despótica, ela é uma mãe, às vezes, relapsa, ela é uma mãe obstinada, é uma mãe infeliz, ela vai gerar tristeza no coração dos seus filhos. Agora, uma mãe de bem com ela mesma, porque ela já se encontrou com o provedor dela, com aquele que supre todas as suas carências. Na horizontal, ela vai ser muita bênção. E na horizontal, você corre o risco de não ser amada pelo seu filho, às vezes. E o seu filho é aquilo que você gerou nas suas entranhas. Quantas mães vêm, às vezes, na clínica falar, mas por que esse menino não me ama? O que eu fiz para ele não me amar? Talvez você não tenha feito nada. Muita gente, filhos, não se sentem amados, mas são muito amados. Você é amado por Deus e amada por Deus, e você pode não se sentir amada. E nesse sentimento, quem mexe é o Senhor, para você poder internalizar. É que nem uma bucha. Sabe uma esponja de cozinha que ficou dura? Em casa de praia, normalmente, quando você vai depois de 6 meses na tua casa, vai a bucha, você precisa comprar outra, porque ela não embebe mais o detergente, nem o sabão, né? Às vezes a sua alma a alma de um filho, às vezes ficou seco, e ele não recebe. Ou como uma terra muito seca, que cai a chuva e não entra água. E precisa regar devagarinho, né? Não se culpe se o seu filho ainda não te ama como você gostaria de ser amado. Porque ele também vai ter experiência dele na presença de Deus. Não desista dos seus filhos, como Deus não desistiu de você. Sempre a analogia é essa, é você com Deus. Você também não sabia nada e Deus te suportou. Se o teu filho não sabe o que você sabe ainda, nem teu marido sabe o que você sabe ainda, tenha longanimidade.
Peça esse fruto do Espírito, senão você não vai suportar, você vai querer ferir e vai sangrar, e vai dar murro em ponta de faca. A palavra de Deus é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e eu vou fazer. Ainda que você duvide, haverá fé na terra quando eu vier trazer aquilo que você tanto anseia, que você tanto pede. Tem uma pergunta um pouco difícil que eu queria fazer para vocês. Como pessoas, indivíduos, se Deus não te der mais nada além da salvação, você tem motivos para continuar adorando como Deus? Deus, Ele disse: eu dei a você o meu Filho amado, que é o meu melhor. Não lhe daria juntamente com Ele todas as demais coisas? Deus vai encharcar a nossa alma de amor, porque é isso que você precisa. Não só para ficar no Brasil, na sua casa, no seu ministério. E essa é uma igreja que nasceu para fazer missões, não foi só para ter uma placa, para angariar algumas pessoas, para fazer proselitismo. Essa é uma igreja que nasceu no coração de Deus para fazer diferença na terra, para amar de fato. E o amor faz sofrer. Então, corra os riscos que a vida implica. Comunique-se, relacione-se, porque cristianismo é relacionamento puro. Não existe outra forma de crescer, de amadurecer, senão estar com gente. E gente dá trabalho, gente tem espinhos, gente se sente rejeitada, mal amada. Mas eu não aguento mais essa pessoa. Deus está te aguentando até hoje. E você também tem farpas e espinhos, e você também dá cada chilique, que se Deus fosse que nem você já não estava mais com Ele. Então tenha misericórdia, porque Deus tem tido de você. Diferente, eu falei que eu sou a favor do casamento, diferente de um relacionamento onde um homem massacra e fere uma mulher e as faz sangrar, e acaba sendo um caso de polícia. Se o seu cônjuge transgride a lei dessa forma, você vai ter que procurar a lei, porque a lei também serve a Deus, sabia? Comunica a sua dor. Não fica ensimesmada. Não fica fechada dentro de você mesma. Abre o seu problema com alguém que você confia. Será que não tem ninguém para você confiar na terra? Será que não existe ninguém confiável? O Elias queria morrer porque ele achava que não tinha ninguém tão bom quanto ele, ou tão bem intencionado quanto ele. E Deus disse para ele: Elias, tem mais de 7.000 que não se dobraram ao Deus de Baal. Tem gente boa na terra, sim. Que tal se começar por você? Ser um bom ouvido para atender pessoas? Não é só dentro dos consultórios, não. Aliás, no mundo inteiro, consultórios de psicologia, de psiquiatria, de neurologia não vão dar conta dos problemas e das doenças que vão advir de relacionamentos. Então, com certeza, você vai ser uma boa terapeuta dentro e fora da sua casa, sabendo ouvir, sabendo discernir, sem ter medo de corrigir, sem ter medo de falar não quando tem que falar não. É isso que a gente aprende todo dia, falar não, é muito difícil. Para quem quer ser amada, a qualquer custo, fala sim para tudo. Só que vai criar uns monstrinhos que depois vão devorar você. Então tem que pôr limites. Porque a correção, a exortação e o confronto, dentro e fora da igreja, é o maior exercício do amor de Deus na terra. Você quer exercer o amor de Deus? Confronte em amor. Só uma pessoa que ama muito exorta a outra. Senão fala que se dane, não quero nem saber, quero mais aquela morra e saia da minha frente. Mas não é assim que se faz, não. Quando eu vejo um erro, eu tenho que confrontar, porque Deus está me mostrando, não é só para ver o circo pegar fogo e para falar, não é meu problema mesmo. E sobre a amizade, né? A gente fala muito sobre a amizade, que eu tenho amigos que eu conto os meus problemas e eles choram comigo. Que legal, chorar com você. Aliás, a Bíblia fala, chora com os que choram e alegre-se com os que se alegram. Mas às vezes você chora com uma pessoa a sua dor e ela chora a sua dor e você não sabe também a que nível aquela pessoa que se diz amiga está dizendo lá dentro, ainda bem que é com ela e não é comigo.
Ainda bem que eu não estou passando por esse problema. Tem muita gente que é cruel, por fora é uma coisa e por dentro é outra. Agora, o verdadeiro amigo, também um dos crivos, é quando você conta uma bênção, essa pessoa vibra com o seu sucesso, vamos dizer, com aquilo que aconteceu de bom com você. Estava pregando num chá outro dia, eu falava 2 mulheres solteiras. Quando elas são egoístas e elas querem que a bênção aconteça primeiro para elas, se a outra casar primeiro, ou encontrar um namorado primeiro, ela vai entender se a outra é amiga mesmo, se ela realmente vibrar, se de verdade ela está feliz com aquele sucesso, com aquele relacionamento. Então, muitas vezes, nós precisamos pedir discernimento para Deus, para quem abrirmos o nosso coração, os nossos tesouros, né? Quem vai ser o depositário fiel dos nossos tesouros. Pode ser que o coro seja pequeno, pode ser que tenha poucas pessoas, mas Deus diz, existem pessoas que vão ouvir você e vão se alegrar com a sua alegria, vão chorar com a sua tristeza. Mas sem comunhão, Deus não tem no corpo de Cristo nem verrugas, nem bolhas e nem tumores. Deus tem membros interligados no vínculo da paz. E Ele é o cabeça. E Ele é o comando. Se você não tiver no cabeça também, você fica com paralisia cerebral, né? Você vai para qualquer canto, faz qualquer coisa, ou não faz nada, ou fica inerte, fica parada. Nós temos um cabeça que comanda a igreja. Nós vamos ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, que é amar, suportar em amor, temos todos os frutos do Espírito. E para isso você leia na sua casa Gálatas 5 e peça para Deus te encher do Espírito Santo, para que você não venha satisfazer os desejos da tua carne. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Deixa eu vou completar aqui, depois eu queria ministrar com as pessoas que desejam que o Senhor faça algo específico nesse quesito, sobre a sua identidade, sobre esse lixo emocional que ficou dentro de você esse tempo todo. Deus pode fazer além daquilo que eu ministrei aqui, além daquilo que você imaginou. Deus, Ele é poderoso, Ele é grande e Ele é bom. Ele é soberano, mas Ele é bom. Não tenha medo de Deus. Abre tudo hoje. Abre, Ele só quer isso. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir o teu coração, eu entrarei e cearei contigo. Ele quer todas as áreas da tua alma. Versículo 16 de Isaías 54 diz: Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Nós não merecíamos nada, mas porque Ele é bom, aprove a Ele nos reaproximar. O único caminho, o novo e vivo caminho, é o corpo de Jesus partido na cruz. Através dessa brecha, nós pudemos enxergar a presença de Deus. Por isso, por esse novo e vivo caminho, nós entramos hoje na presença do Senhor. O Senhor está no meio de nós. Ele está no meio de nós. E Ele vai assoprar sobre você algo novo, fresco e bom. Quebra o jugo do teu povo, Senhor. Tira o fardo pesado e coloca o leve e suave.
que possamos ser mesmo alegres mães de filhos, filhos que vamos entregar a Ti, Senhor, como oferta de amor. Queremos entregá-los como Ana entregou Samuel, para exercerem o ofício de sacerdotes, homens e mulheres cheios do Teu Espírito, que não envergonham o Teu Evangelho, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a manter essa integridade que o Senhor requer do Teu povo. Ajuda-nos nessa manutenção, Senhor, porque o Senhor não tem graça e misericórdia só para nos salvar, mas o Senhor tem graça e misericórdia também para nos manter na Tua presença, Senhor. Livres do engano, livres do desvario, Senhor. Quebra o jugo do Teu povo, Senhor, o jugo do passado, da infância. Cura a infância das Tuas servas, Senhor. Guia-nos nessa manhã em triunfo, nesse propósito. Guia, Espírito Santo. Eu queria receber aqui na frente as pessoas que querem, de fato, um novo tempo, uma nova história, um antes e depois. Que seja um marco na tua história. Que nesse dia o Senhor possa tirar as coisas velhas do passado e inserir dentro de você um ânimo novo, uma esperança nova. Que você seja uma mulher curada para restabelecer mulheres feridas. Holy lebegendre haile geslom, hiriegel melegendre haile slom. Quebra o jugo, Senhor. Holy lemenegereslem, hiriel gendre be haile geslem, hiriel meni haile slom, horomokoslem. Halom no holy. Shalom no haram no holy, haram no holy. Hey regel beles, horokosle, el meslam no halam no holy.
vem sobre nós, Senhor. Resgata-nos, ó Pai, transforma os corações. Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda, Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche, ó Deus, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as